Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Nós estamos falando sobre os acontecimentos no momento da morte de Jesus na cruz e vários acontecimentos extraordinários foram sentidos, ou pelo menos os textos bíblicos dos evangelhos relatam. Entre eles está o terremoto, a ressurreição dos santos, a pedra que se abriu, a presença dos anjos. E nós vamos ver agora um pouquinho sobre o terremoto, que só é relatado em Mateus. Mateus 28, versículo 2 diz assim: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se nela. Então, só Mateus é que viu esse fenômeno. Maria não viu, não está em Marcos, não está em Lucas, não está em João. Veja bem o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 4. E olhando, viram que já a pedra estava removida, era muito grande. Lucas capítulo 24, versos 2. E acharam a pedra do sepulcro removida. João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada. Então, segundo Marcos, Lucas e João, nenhuma das mulheres viram o momento em que a pedra foi retirada. Só Mateus relata que houve esse grande terremoto e a pedra foi retirada. Mas ele não diz quem é o testemunha que viu essa pedra sendo retirada. Logo, me parece que Mateus aqui está inventando esse fato do grande terremoto. Agora, falar de um terremoto é uma coisa, falar de um grande terremoto é outra coisa. Então, um terremoto, para ser grande, ele tem que estar na escala Richter 8.0. Todos deveriam ter sentido esse grande terremoto, mas não há nenhum registro de nenhum historiador deste fato ocorrido, apenas no Evangelho de Mateus. Nenhum evangelista se atreveu a escrever sobre esse grande terremoto. Eles estavam no mesmo lugar em que Mateus. Provavelmente o escritor, o narrador dos textos dos outros evangelhos deveriam também ter sentido esse abalo sísmico e provavelmente deveriam ter também relatado isso nos seus evangelhos. E por que não houve esse relato? Porque não aconteceu. Será que as mulheres, quando estavam indo até o sepulcro, elas já encontraram o túmulo aberto? Então o terremoto já tinha acontecido. Mas elas sentiram esse terremoto. O terremoto não acontece num lugar de 100 metros quadrados. O terremoto acontece, o abalo ele é grande e muitas pessoas sentem esse abalo. E essas mulheres, será que sentiram esse abalo sísmico e sentiram medo? O que aconteceu? Na narrativa de Marcos, Lucas e João, as mulheres não presenciaram nada disso porque eles não falam desse acontecido. E Mateus escreve que esse grande terremoto aconteceu depois que elas chegaram no sepulcro. Então era para elas presenciarem esse grande terremoto e, repito, era para que os outros evangelistas também relatassem esse grande terremoto. Isso não aconteceu. Uma pergunta que nós devemos nos fazer é: a pedra foi retirada pelo terremoto ou os anjos que empurraram a pedra e tiraram a pedra? Então, será que quando os anjos desceram, houve um grande terremoto? Ou houve um grande terremoto quando os anjos tiraram a pedra do sepulcro? Se um evangelho trata de um assunto e três outros não tratam do mesmo assunto, fica claro para nós, numa crítica textual, de que o evangelho de Mateus ele mente quando fala desse terremoto. O texto é esse: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de baixo a alto, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos
que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui, Mateus está relatando, Mateus 27:51, que houve um terremoto na morte de Jesus e houve outro terremoto na ressurreição de Jesus. Bom, se houve um primeiro terremoto na morte de Jesus, isso deveria ter ocasionado grandes consequências, grandes desastres, mas isso não é relatado por nenhum outro evangelista e também não é relatado por nenhum historiador da época. Nós sabemos que é possível acontecer dois terremotos de grande escala em 72 horas, sim. Em 2019, nós temos relatos de um terremoto que ocorreu na Califórnia, no dia 5 de julho de 19. Esse terremoto foi de magnitude 7,1 na escala Richard e em seguida aconteceu um outro, menos de 48 horas, tendo como medida na escala de 6,4. Então era algo muito difícil de acontecer esse tipo de terremoto, mas ocorreu nesse período. E será que lá no tempo de Jesus ocorreu dois terremotos um atrás do outro? É possível? Mas como nós sabemos, na Califórnia houve grandes estragos através desse terremoto. E esse que é relatado por Mateus, no dia em que Jesus morre e no dia que Jesus ressuscita, houve grandes consequências, por que os outros evangelistas não relataram? Por que nenhum historiador relatou esses fatos? Dois estudiosos em 2011, estudando aí, três estudiosos em 2011, estudando a geologia, que era Williams, Scubb e Breuer, coletaram amostras do núcleo da Terra e fizeram aí as medidas necessárias científicas e chegaram à conclusão de que houve um terremoto em 31 antes de Cristo, e quem escreveu sobre isso foi Joséfo, e aconteceu um outro, e que esse terremoto não foi muito intenso, não trouxe abalos muito intensos que o povo pudesse sentir. Então, nós temos aí, através desse estudo, que pode ter ocorrido realmente entre 26 e 36 um grande terremoto, não dois terremotos como relata Mateus, mas foi em pequena grandeza, logo nem foi muito sentido pelas pessoas. Logo, que Mateus relata aqui de dois terremotos, ele está mentindo. Se trata de uma alegoria. Um grande abraço. Tchau, tchau.